dia! Em Brasília, 6 horas da manhã. E aqui em Belo Horizonte, também. Estamos ao vivo em mais uma Forja das 6. Eu com essa voz de gripe. Poderia ter aquecido a voz, né? Não aqueci. Então estamos aí com essa voz, mais ou menos. Mas, gente, eu já acordei e já tomei banho, já me arrumei. Vocês têm noção que essa live está me fazendo não ser uma pessoa enrolada? Porque se eu tivesse tido a oportunidade, eu ia desligar o meu despertador e dormir mais um pouquinho. Porém, gente, compromisso é compromisso. Vocês estão comigo por aqui? Bom, vai embora, sono, pelo amor de Deus. Faz o seguinte, manda essa live para uma amiga sua, para que ela também participe com a gente aqui hoje de manhã, da nossa Forja das 6. Combinado? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, essa live é sempre muito rapidinha. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é se colocar, como todos os dias, na presença do Espírito Santo, para que ele ilumine tudo que eu vou falar e para que ele ilumine tudo o que você vai ouvir. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo faça parte do nosso dia, faça parte de tudo que a gente vai viver daqui para frente, a partir de agora, que é o começo do nosso dia, até a hora que a gente se deitar. E que nessa live também ele ilumine os nossos corações, para que tudo que eu falar venha dele para você e para que tudo que você escutar seja iluminado por ele, para que você tenha clareza daquilo que você precisa tomar posse no dia de hoje. Amém. Bom, pessoal, bom dia. Ontem nós falamos sobre sermos mulheres extraordinárias, sobre colocar um propósito na nossa vida e seguir esse propósito para que no final do ano a gente olhe para trás e consiga enxergar que nós colhemos frutos. E aí, a partir de semana que vem, cada semana das nossas lives terão um tema máximo, assim, né? Vai ter um tema que vai nortear toda a semana. Então, a gente vai ter uma semana que a gente vai falar tudo sobre o nosso bem-estar interior. Vai ter uma semana que a gente vai falar tudo sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então, nós vamos rezar pelos nossos filhos, pelos nossos maridos, pelos nossos noivos, né? Se for noiva, namorado, enfim, pela família. E vai ter uma semana que nós vamos rezar por tudo sobre o trabalho. Então, pela vida financeira, pelo seu desenvolvimento profissional e tudo mais. Então, ontem foi o dia da gente definir o propósito. E hoje é o dia da gente alinhar as nossas expectativas sobre como será possível a gente mexer nessas 3 áreas da nossa vida. E aí, qual é esse alinhamento de expectativas que nós vamos fazer hoje, né? É tomar a consciência de que para colher frutos lá em dezembro, né, de que para a gente ser extraordinária nessas 3 áreas da nossa vida que a gente tanto tem conversado, quem tem que mudar somos nós. Então, a gente tem a tendência muito grande no nosso coração de olhar o defeito de todas as outras pessoas, né? Nossa, meu marido é muito difícil. Nossa, meu marido, ele tem o defeito X, o defeito Y. Nossa, lá no meu trabalho, aquele meu colega é muito chato, ele é muito difícil de conviver. O meu chefe não me reconhece, o meu chefe isso, o meu chefe aquilo. Nossa, os meus filhos são crianças muito difíceis. Nossa, quase que assim, né? O universo conspira contra mim. Só que eu costumo falar muito com as minhas alunas que a gente não tem o poder de mudar as outras pessoas, né? Cada pessoa tem o seu momento de olhar para si e querer mudar. A gente não tem esse poder. Seria maravilhoso se eu virasse para o meu chefe e conseguisse falar para ele, né, chefe? Você precisa me reconhecer, sabe? Eu sou uma pessoa, assim, extraordinária. Você precisa me pagar mais. Você precisa mudar de um dia para a noite. Você precisa... A gente não tem esse poder, né? Nós temos o poder de mudar o nosso coração. Nós temos o poder de mudar as nossas características, de aprimorar as nossas habilidades. Então, a gente precisa reconhecer que para a gente colher os frutos que a gente quer em dezembro, quem precisa passar por esse processo de transformação é quem? Escreve aí nos comentários. Eu preciso
passar por esse processo de forja, né? Por isso que nós estamos aqui 6 horas da manhã. A forja é entrar no fogo. A forja é você se deixar tomar marteladas pelo metaleiro lá, né? Que no caso é Deus. Tomar martelada para que você saia em perfeito estado. Como que esse anel aqui, essa aliança ficou pronta? Ela estava num estado bruto, ela precisou entrar no fogo, ela precisou tomar martelada, ela precisou ser ajustada ali para que ela chegasse na condição perfeita da função que ela faz hoje. Então, passar pela forja é exatamente isso. Então, nós precisamos nos superar. A gente precisa olhar para a gente mesmo e falar, eu preciso crescer, eu tenho vários defeitos que eu preciso superar. Eu sou uma mulher preguiçosa, eu sou uma mulher explosiva. Então, quando a gente está lá diante do nosso espelho, né, a gente percebe, sei lá, nossa maquiagem está borrada. Como que a gente vai ajustar essa maquiagem? A gente vai olhar para o espelho, a gente vai reconhecer o que está errado e nós vamos ajustar aquilo ali que saiu do lugar. Não é assim que funciona? Então, é exatamente assim que funciona com a nossa vida interior também. Nós vamos nos colocar diante de um espelho, hoje essa é a proposta, tá? Nós vamos nos colocar diante de um espelho interior para a gente reconhecer quais são os nossos pontos fracos que nós precisamos trabalhar para que nós nos tornemos mulheres extraordinárias. Eu falo isso, gente, porque eu reconheço vários defeitos meus. Eu conheço muito bem os meus defeitos. Inclusive, tenho descoberto alguns novos defeitos que eu não conhecia. Mas eu tenho muitos defeitos, né? Eu costumo brincar que aqui na internet eu sou muito legal. Vocês me acham divertida, legal, falo várias coisas, preparei essa live com muito amor. Mas aqui dentro da minha casa, né? O meu marido, os meus filhos, meus pais, minha irmã, conhecem o profundo do meu coração que vocês não conhecem. E eu sei quais são os meus defeitos. Eu não sou perfeita. Vocês também têm defeitos por aí. Então a gente vai colocar isso na parede hoje, né? Essa é a proposta para hoje. Então, a nossa frase de reflexão hoje é uma frase de Santo Agostinho, que é a seguinte: conhece-te, aceita-te, supera-te. Conhece-te, aceita-te, supera-te. O que isso significa? Para que eu consiga ser melhor, né? Para que eu consiga me superar, para que eu consiga crescer, eu preciso olhar para mim e me conhecer para eu saber o que está errado. Eu preciso me aceitar, então, nossa, realmente eu aceito que eu tenho esse problema, né? Porque quando a gente olha pra gente mesmo, reconhece o problema e fala assim, não, isso não é um problema, não. A gente não tem força de mudança. Então, é conhecer, aceitar e superar. Então, essa é a nossa frase de reflexão de hoje. Conhece-te, aceita-te, supera-te. Então, eu queria que você pegasse um papel e uma caneta por aí. Primeiro, quem chegou nessa live e não me deu bom dia, tá errado, né? Quem é educada, chega aqui e me dá bom dia. Fala bom dia aí, bom dia, pessoal. E já manda essa live para uma amiga. Então, eu queria que você pegasse papel e caneta, porque a minha proposta de reflexão de hoje, antes da nossa oração, é que você faça uma pequena autoavaliação que vai nortear o seu pensamento aí ao longo do nosso dia, tá? Eu vou te fazer algumas perguntas para que você se pontue aí dentro das características que você tem. Pega um papel e uma caneta aí e você vai se pontuar de 0 a 10 dentro das coisas que eu vou colocar aqui para você. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu vou falar duas palavras que são opostas. Então, por exemplo, você é uma mulher você é uma mulher medrosa, medrosa é a nota 0. Ou você é uma mulher corajosa. Aí o extremamente corajosa é a nota 10. Então, dentro dessa régua, você vai pontuar onde que você tá de 0 a 10 entre o medrosa e o corajosa. Então, o medrosa é a nota 0, o corajosa é a nota 10. Então, eu acho que mais ou menos, estou ali uma nota 4. Ou então, não, estou muito bem nisso, vou me dar uma nota 9, uma nota 10. Entenderam como que vai funcionar a autoavaliação aí? E aí eu vou te fazer várias perguntas dessas para que você se coloque esses pontos aí nessa régua. Quem tá comigo manda um entendi, para eu conseguir seguir aqui na nossa autoavaliação, tá? Vamos lá. Vamos nesse primeiro. Entre uma mulher medrosa e corajosa, quanto que você se avalia?
Você é uma mulher que recebe os problemas e fica assim, ai meu Deus, que medo. Ai meu Deus, não sei o que eu vou fazer. Ai meu Deus. Você é uma mulher medrosa. Ou você é uma mulher corajosa que assume as coisas com coragem e fala, não sei o que vai acontecer, mas estou corajosa. Vambora pro pau. Quanto que é a sua nota aí? Quem quiser ir falando a nota pode ir me mandando aqui. Então, primeiro, entre medrosa e corajosa, quanto que você se avalia? Quem quiser mandar a nota aí, pode mandar, tá? E pode anotar também essas palavras para que você pense mais profundamente sobre isso ao longo do dia. A próxima régua aí de avaliação, o número 0 é uma mulher preguiçosa e o 10 é uma mulher disciplinada. Nessa régua aqui, quanto que você se avalia? Quanto que você se pontua? Você está no 0 ou você está no 10? Você é uma mulher que procrastina, que deixa tudo para depois, que fica preguiçosa, fica tendenciosa a deixar tudo para depois? 0, né? Do 0 ao disciplinada, que é uma mulher que segue a rotina, que tá ali, acorda na hora que tem que acordar, faz as coisas no tempo certo. Então, qual é aí a sua nota nessa régua? A próxima régua que nós vamos colocar, e aí, como hoje, agora você deu uma live bem rapidinha, vai anotando aí, se você ainda não tiver chegado a uma conclusão, você pode ir refletindo mais sobre isso ao longo do dia, tá? A próxima linha dessa régua a nota 0 é uma mulher explosiva e a nota 10 é uma mulher ponderada. Então, em qual nota você está aí nessa régua? Explosiva é aquela mulher que escuta uma coisa e não aguenta segurar, já mete logo. Esse é um dos meus principais defeitos, gente. Se sentiu incomodada, já bate pronto, nem pensa o que vai falar, já responde logo de uma vez. Então, do 0 a 10, né? Quanto você está explosiva, que é a nota 0, quanto você está ponderada, que é aquela mulher que reflete, que pensa, que consegue conversar com paciência, né? Que consegue fazer reflexões antes de soltar palavras ao vento. Então, qual é aí a sua nota nessa? A quarta linha dessa régua é uma mulher desorganizada na nota 0 e uma mulher organizada na nota 10. Quanto que você está tirando aí nessa régua? E aí, organização não é só coisas da casa, né? A casa tá uma bagunça. Isso também entra na organização, mas a organização da rotina, a organização da sua vida financeira, a organização da ordem dos seus filhos, né? Da rotina dos seus filhos. Quanto você é uma mulher organizada? Colocou de 0 a 10? A próxima linha dessa régua é uma mulher sem vida interior. Então, eu não rezo nunca, eu não tenho intimidade nenhuma com Deus, eu não costumo falar com o Espírito Santo, eu não tenho a menor vida interior. E a nota 10 é uma mulher rezadeira, uma mulher que está abastecida espiritualmente. Quanto que está aí sua nota nessa régua? A nossa próxima linha dessa régua, que entra aqui, porque isso é um problema muito grande das mulheres, e eu vou colocar aqui a nota 0 como uma mulher tímida e a nota 10 como uma mulher bem posicionada. Eu estava refletindo esses dias, eu vi uma coisa que mexeu muito comigo, eu vou até fazer um post sobre isso, que é o seguinte, sabe qual que é uma das principais armas do inimigo para que você não colha frutos na sua vida, para que você não gere frutos? É te calar, é te silenciar, é te colocar medo. Então a timidez, ela vem muito como um reflexo de alguém que está sendo silenciado. Qual que é a sua nota nisso? Você é uma mulher que se fecha, que não se expõe, que não impõe mesmo o seu ponto de vista, a sua palavra nos lugares que você está? Você está nota 0 ou você está nota 10? Você se posiciona, com respeito, claro, mas você se posiciona, você tem coragem de falar aquilo que você pensa nos lugares. Minha gripe vocês estão vendo que tá presente, né? E eu tô aqui, passando por cima dela. A nossa próxima linha nessa régua é: eu sou uma mulher que não me cuido, uma mulher que não se cuida, nota 0, ou uma mulher que se cuida. E aí se cuida tem a ver com esse cuidado exterior também, então, eu fico toda desleixada o dia inteiro, fico toda cagada.
Ou também o se cuida interiormente, né? Eu vejo muito que nós, mulheres que temos muitas funções, muitas vezes a gente posterga coisas importantes, tipo, eu preciso ir no médico, eu preciso, sei lá, fazer uma terapia, eu preciso ir no dentista. E aí a gente fica postergando isso porque a gente coloca várias coisas na nossa frente. Então a gente não se cuida e aí acaba que a gente vai ficando mais fraca. E mulher fraca perde a luz, não ilumina a sua casa, não é? Então, qual é a sua nota nisso aí? Você entre uma mulher que se cuida e uma mulher que não se cuida. E a nossa última linha dessa régua é a seguinte: você é uma mulher conformada, ou seja, eu não sei que linha de educação que eu vou seguir com os meus filhos, eu não sei como que eu vou, sei lá, melhorar o meu relacionamento, aí você fica conformada, até na sua vida profissional, né? Meu trabalho é sempre igual, para que que eu vou ter que estudar, para que que eu vou ter que crescer, já que tá tudo sempre igual, não vale a pena. Ou você é uma mulher nota 10, que é uma mulher curiosa, estudiosa, que quer se formar, que quer crescer, que quer aprender. Então, de 0 a 10, qual é aí a sua nota? E me mandem aqui, conseguiram se avaliar? Dentro dessas réguas de avaliação, o que vocês acharam? Vocês estão bem? Vocês estão muitas notas 10, muitas notas 0? Me conta aqui nos comentários para eu saber, não precisa se expor, né, a ponto de me falar os defeitos aí de vocês, mas me falem se vocês tomaram um susto ou se vocês estão felizes com essa avaliação que vocês fizeram aí. Pois bem, para que a gente fez isso, né? Para que a gente se olhou no espelho de tal forma? Porque a gente precisa reconhecer que nós temos muitos pontos de melhora na nossa vida. Nós temos muitos pontos que precisam ser transformados para que a gente consiga ser extraordinária. E Deus, ele nos dá a chance de sermos transformadas. E aí a palavra de hoje que eu vou ler tem tudo a ver com isso. Eu vou fazer uma leitura breve, mas que vai ficar de reflexão para você, porque eu vou te contar a história dessa pessoa aqui que eu vou ler rapidinho, um resumo da história. Mas Deus, ele não escolhe os capacitados. A Marilena é perfeita, vou pegar ela aqui porque ela tá pronta pro pau. Não, ele capacita os escolhidos. Entendeu? Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Então, se você está aqui, minha amiga, Deus te escolheu. E Ele te quer com todos os seus defeitos. Só que você precisa passar pela forja. O maior exemplo disso está nessa palavra que eu vou ler aqui para vocês, que é o seguinte. Pedro, quem foi Pedro, gente? Pedro foi o nosso primeiro papa. Pedro foi o apóstolo escolhido para ganhar as chaves do céu. Vocês têm noção disso? Ele foi escolhido para ganhar as chaves do céu. Aí você vai me perguntar, Marilena, Pedro era um cara perfeito? Pedro era um cara que ele era amável, ele era corajoso, ele era o cara mais foda do planeta Terra. E eu vou te falar, não. Pedro era um cara explosivo. Pedro era um cara medroso. Pedro era um cara que não pensava nas palavras. Pedro era um cara que fugiu do pau. E Deus olhou para ele e falou: é você que vai ganhar as chaves da minha igreja. Você será o primeiro papa. Pedro foi escolhido e foi capacitado para isso. Sabe como? Em Pentecostes. Então, eu vou ler aqui a primeira palavra que está em Mateus 26, no versículo 69. Que isso aqui, gente, é na hora que Jesus estava indo ser condenado, crucificado, tá? O Pedro foi questionado ali 3 vezes por pessoas que estavam lá. E o que ele respondeu? As pessoas falavam: você também conhece Jesus? Você conhece Jesus? E ele morrendo de medo, né? Porque ele estava com medo dele também ir para a cruz. Vocês acham que ele falou assim, corajoso, né? Conheço sim, Jesus é meu mestre, eu amo Jesus. Não, ele falou: não, eu não conheço este homem. Enquanto isso, Pedro estava sentado no pátio. Aproximou-se dele uma das servas, dizendo: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou publicamente nestes termos: não sei o que dizes.
Não sei o que dizes, eu não conheço esse homem. Olha que medroso, que medroso. E aí sabe o que aconteceu? Jesus morreu, né? Eles ficaram com ainda mais medo, se enfurnaram dentro de uma casa, dentro de um cenáculo, ficaram ali todos morrendo de medo de sair, porque afinal de contas o mestre morreu. O que vai acontecer com a gente? Eles vão matar a gente também, né? E aí, dentro deste cenáculo, aconteceu o quê? Para quem é católico aí, para quem é cristão, o que aconteceu dentro do cenáculo? Pentecostes. O que foi Pentecostes? Deus enviou o Espírito Santo para alimentar essa galera. Dali para frente, o que o Espírito Santo fez? Transformou medrosos apóstolos em corajosas testemunhas de Cristo. A partir dali começou a igreja, cada um foi para um canto, corajoso, amoroso, disposto a falar, disposto a usar dos seus dons, dos seus talentos. Então, o que tem entre o medroso e o corajoso? Deus, tem o Espírito Santo. Então, que nessa manhã você entenda, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Ele te escolheu para ser mãe dos seus filhos, Ele te escolheu para ser a profissional que está na sua equipe. Deus te escolheu para ser a esposa do seu marido, graças a Deus, porque eu não queria ser esposa do seu marido, eu queria ser esposa do meu. Então, Ele te escolheu para estar onde você está, você já foi escolhida. Então, agora você precisa se deixar ser transformada nessa forja. Por isso que nós estamos aqui 6 horas da manhã. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Pedro, o próprio Pedro foi transformado. Ele não era um cara perfeito, ele era um cara extremamente duvidoso. Mas ele foi transformado. Então, feche os seus olhos aí, já explodimos o tempo da nossa live. Temos que começar nosso dia, eu preciso acordar as crianças, eu preciso seguir a minha vida aqui também. Mas o nosso ponto de reflexão hoje é: conhece-te, aceita-te, supera-te. E quem vai te ajudar a fazer isso é o Espírito Santo. Então, Espírito Santo, nós clamamos a Tua presença nessa manhã para que nós possamos entrar no nosso interior, conhecer os nossos defeitos. Então, Espírito Santo, nos ajuda a reconhecer aonde nós temos problemas, aonde nós temos defeitos, aonde nós temos falhas. Nos ajuda a aceitar que isso não está bom, que isso não me leva para o meu propósito que a gente conversou ontem. Os meus defeitos me afastam dos meus propósitos. Então, a ação que eu tenho que fazer é de transformação. Por isso, a terceira palavra da frase de reflexão de hoje é supera-te. Eu quero me superar, Senhor. Me dá forças para que eu possa me superar. Me dá forças para que, assim como Pedro, o Espírito Santo mexa em mim. Essa mulher preguiçosa, medrosa, explosiva, essa mulher desorganizada, essa mulher sem vida interior, essa mulher que está conformada. Mexe nisso porque eu não quero ser assim. Mexe nisso porque isso não gera os frutos que eu quero e que eu preciso na minha casa, na minha família, no meu coração. Eu preciso da sua ação para que eu seja uma mãe extraordinária, uma esposa extraordinária, uma dona de casa extraordinária, uma profissional foda, uma profissional extraordinária. Eu quero ser, Senhor. Abastece o meu coração para que eu seja essa pessoa. A pessoa fala palavrão na oração, né? Mas tudo bem, Deus me conhece, eu vou melhorar isso também. Então, que o Espírito Santo conduza o nosso dia para que a gente olhe para a gente mesma, reconheça os nossos defeitos e para que a gente dê um passo maior a partir de agora pelo nosso propósito. Não para que a gente siga como a gente é, mas para que, como Pedro, a gente assuma uma grande missão. Pedro assumiu a missão de ser Papa. Você vai assumir a missão, mesmo com seus defeitos, de ser tudo aquilo que Deus quer de você. Uma mãe, uma esposa, uma dona de casa, uma profissional, que não se vitimiza, mas que olha para si e fala: eu não daria conta, mas Deus vai dar conta comigo. Amém? Nossa, eu queria falar mais, mas já explodimos o nosso tempo. E aí, a partir de semana que vem, cada semana vai ter um tema central. Então, a gente vai ter uma semana sobre formação interior, uma semana que as orações serão pela família e uma semana em que as orações serão pelo nosso trabalho. Eu gostaria muito que você, nesse final de semana, encontrasse com as suas amigas ou ligasse, mandasse mensagem no seu grupo para que segunda-feira,
eu quero as suas amigas aqui. E eu quero que elas falem, a fulana que me chamou, a fulana que me chamou para essa live, se compromete comigo? Me conta aqui, essas lives estão sendo transformadoras para você e para o seu ano? Se sim, vamos trazer as pessoas, as mulheres que a gente ama para cá. Porque nós temos o poder de mudança na vida das pessoas também. A gente pode despertar a vontade de mudança na vida das pessoas que a gente ama. Chama suas amigas, porque isso vai fazer a diferença no ano delas, eu tenho certeza, certeza. E se compromete, eu vou pelo menos tentar chamar minhas amigas. Então, nos vemos na segunda-feira, no final de semana. Essa live a gente não faz, tá? Então, nos vemos na segunda-feira, 6 horas da manhã. E que o Espírito Santo conduza também o nosso final de semana. Essa live fica salva no perfil. Então, se suas amigas não viram aí a live de hoje, manda para elas assistirem. E você que está aqui, também deixa um comentário na live que vai ficar salva. Por quê? Porque isso vai incentivar as pessoas que não assistiram a assistirem também. Quanto mais gente passar pela Forja, mais o mundo vai ser melhor. Então, que nós possamos ser sal e luz na terra. Transformar, né? Eu já estou fazendo o papel de produzir o conteúdo. Você tem o papel de fazer ele alcançar mais gente. Combinado? Um beijo e bom dia!